Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, bom dia. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia de hoje. Seu dia hoje seja uma bênção, que corra tudo bem, que tudo dê certo, para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Que tudo ocorra conforme a vontade de Deus na sua vida nesse dia de hoje. É o que eu desejo do fundo do meu coração para você, meu irmão e minha irmã. Que tudo dê certo, que todas as coisas que talvez estejam desajeitadas aí na sua vida, que todas elas se ajeitem perante a vontade e a permissão de Deus. Amém? Você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui, ative as notificações para que você possa todos os dias estar recebendo aí no seu celular as orações que eu postar aqui no YouTube, ok? Meu querido irmão e minha querida irmã, eu gostaria de partilhar com vocês uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que vem nos dizer assim: Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem até que ele despedisse a multidão. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância muito longe da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que estava caminhando sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes disse: tendes confiança, sou eu, não temais. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Jesus respondeu: Vem. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou e o repreendeu: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, os ventos se acalmaram. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, essa palavra é muito forte, muito poderosa. É uma passagem bíblica que realmente, todas as vezes que eu a medito, me traz grandes coisas, me revela grandes coisas da parte de Deus. Para começar, o Senhor Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que eles passem para a outra margem do lago. O interessante é que eles poderiam ter ido a pé, caminhando pela margem. Seria muito mais rápido, talvez, e quem sabe até mais seguro. Mas o Senhor os ordena que eles entrem numa barca. E quando estava já tarde da noite, sobreveio sobre aquela região uma tempestade muito forte, e eis que Jesus foi caminhando até aqueles discípulos sobre as ondas, sobre as águas. Quando aqueles discípulos viram Cristo Jesus andando sobre as águas, eles não entenderam, eles não sabiam primeiramente que era Jesus e começaram a gritar dizendo que era um fantasma. Meus irmãos, primeira lição que eu aprendo com essa passagem bíblica: muitas das vezes o Senhor, ele até deseja se manifestar
poderosamente na minha e na sua vida. Mas muitas das vezes o Senhor se contrai pelo fato de nós não estarmos preparados para ver o quão poderoso Ele é. Quantas e quantas das vezes o Senhor quis se manifestar na sua vida de forma estrondosa, mas por conta da nossa fraqueza na fé, o Senhor talvez não fez. Ele poderia ter agido de maneira grandiosa na sua vida, estrondosa, de maneira que você talvez jamais imaginaria. Mas quantas das vezes o Senhor se reprimiu, o Senhor se guardou, talvez para não te apavorar. Muitas das vezes nós não estamos preparados para ver o quanto o Senhor é poderoso. Como aqueles discípulos que começaram a gritar. E eu imagino que deva ter sido uma gritaria. Você imagina tudo escuro e de repente você vê uma silhueta humana andando sobre as ondas do mar. Com certeza isso causaria medo em qualquer um. Mas qual foi a atitude dos discípulos? Eles começaram a gritar. A pessoa que não tem fé, a pessoa que não tem Deus no coração, se desespera facilmente. Mas olha interessante a atitude de Jesus. Ele acalmou os discípulos, e dizendo: tendes fé, tendes confiança, sou eu que estou aqui, não tenham medo. Hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor também diz isso para você. Talvez eu e você estejamos passando por um momento difícil nas nossas vidas, por um momento de tempestade. E hoje o Senhor diz essa frase para mim e para você também. Meu filho, não tenha medo, eu estou aqui. Ainda que os ventos possam parecer que irão afundar o barco, não se preocupe, eu estou aqui. Ainda que todos digam o contrário, não se preocupe, eu estou aqui. Meu irmão e minha irmã, naquela hora, naquele momento, era o próprio Deus ali se manifestando na frente deles, o quão poderoso Ele é, com poderes sobrenaturais, andando sobre as águas. E aí acontece um fato interessante. Pedro toma a palavra e diz para Jesus: se és tu, Senhor, manda que eu vá a teu encontro caminhando sobre as águas como o Senhor. Meu irmão e minha irmã, Pedro tem um ato de coragem momentâneo. Ele diz para Jesus: se és tu mesmo, o Jesus que eu conheço, que caminha comigo, Ele é poderoso. Se és tu, se tu és o Senhor mesmo, manda que eu também vá a teu encontro. Ou seja, Pedro desafiou Jesus. Pedro lançou um desafio a Jesus. E o mais incrível dessa história toda, meu irmão e minha irmã, foi que Jesus aceitou o desafio de Pedro, dizendo: vem, Pedro, vem também fazer o que eu faço, vem caminhar sobre as águas, vem desafiar a natureza, vem fazer coisas inimagináveis, coisas sobrenaturais. Meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor também diz isso para mim e diz para você: sai dessa vida, sai dessa situação que você está, desse comodismo. Talvez nós, nesse meio dessa tempestade, nós ficamos acuados, segurando firme no barco com medo de afundar, se agarrando em alguma corda, em alguma coisa com medo de se afundar e gritando de medo. Além do medo da tempestade, aqueles discípulos enfrentaram o medo achando que Jesus era um fantasma, mas Jesus dá um chamado para Pedro: Pedro, sai daí da onde você está
e vem na minha direção, vem de encontro a mim. Sai dessa situação. Hoje, meu querido e minha querida irmã, o Senhor me chama, o Senhor te chama também. Levanta essa cabeça, sai dessa situação que você se encontra, sai dessa vida, abandona esse pecado, sai dessa situação de aridez. Vem na minha direção, vem de encontro a mim, vem caminhando na minha direção, olhando para mim. É o que o Senhor pede a mim e a você nesse dia de hoje, meu querido irmão e minha querida irmã. E que nós não sejamos como Pedro, que a princípio saiu caminhando sobre as águas, mas depois tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Meu irmão e minha irmã, o Senhor faz um chamado muito sério para mim e para você nesse dia de hoje. Ele nos chama a irmos ao encontro dele. E o ir ao encontro dele é ir caminhando com os olhos fixos no Senhor. Nós vivemos num mundo de tribulação, meu irmão e minha irmã. E se nós tirarmos os olhos de Jesus, irá acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Iremos afundar nesse mundo. E Cristo não quer isso. O Senhor não quer isso. Mediante a tudo isso, vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça para que a gente possa cumprir com esse chamado que Ele faz a cada um de nós, de irmos ao encontro do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós escutamos nessa manhã de hoje o Teu chamado de irmos até o Senhor. Mas muito mais que irmos até o Senhor, nós queremos que o Senhor venha até nós, conforme o Senhor foi até os seus discípulos, de maneira poderosa, caminhando sobre as águas, desafiando as leis da natureza. É assim que nós desejamos que o Senhor venha até nós. Vem, Senhor, poderosamente sobre nós. Poderosamente, Senhor. Nós pedimos que a sua graça seja tudo que nós precisamos, seja tudo que nós necessitamos. E nós queremos dizer sim ao teu chamado e seguir a nossa caminhada direcionados ao Senhor, mas olhando para o Senhor, com os olhos fixos no Senhor, de maneira que nós não possamos tirar um segundo sequer o nosso olhar da tua face, porque nós sabemos que a partir do momento que eu tirar os olhos do Senhor, nós iremos perecer, e nós não queremos isso, Senhor. Por isso, Senhor, estenda-nos a mão para que nós possamos estar caminhando juntos, olhando uns para os outros. Enquanto o Senhor olha por nós, nós olharemos para o Senhor e juntos caminharemos rumo a Jerusalém Celeste. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, esse chamado que o Senhor faz para mim e para você, ele não pode ficar sem resposta. Nesse dia de hoje, dê uma resposta para Deus mediante a esse chamado que Ele te faz. Vem, meu filho, vem, minha filha, vem que eu vou com você. Ainda que esteja uma tempestade, mas eu vou com você. E tudo vai dar certo. Conforme a palavra de Deus nos diz, quando o Senhor subiu no barco, toda a tempestade cessou. Meu querido irmão e minha querida irmã, será sempre uma alegria reunir-me aqui todas as manhãs para estarmos em oração. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe aqui nos comentários a sua intenção. Meu irmão e minha irmã, eu desejo que esse dia seja um dia de vitória, um dia de busca ao Senhor. Amém? Fica com Deus, meu querido irmão. Fica com Deus, minha querida irmã. Bom dia.